o microfone dele lá, sabe? Tá dando um probleminha, tá? Mas ele tá presente aí, só não vai conseguir falar. Beleza, alguns vão achar que isso é providência de Deus. Eu acho que isso é um acidente tecnológico, mas ele pode participar pelo chat. Tá bom? Ok, coloca um presente aí, gente, só para não errar e dar falta para quem esteve aqui. Nossa aula vai ser gravada, eu vou disponibilizar. Então, vamos lá. É o seguinte, a nossa aula de hoje, eu vou tentar explicar um pouco sobre o processo de expansão romana, que foi um processo, assim, que não foi um processo tão rápido, não foi um processo sem conflitos, guerras e dificuldades, para tentar apresentar para vocês um pouco dessa formatação na qual o Novo Testamento foi escrito, porque, por mais que a gente estejamos falando no contexto judaico, do evangelho que chega às cidades gregas, o fato é, a ambiência desses locais tinha também o fator romano, porque eram províncias romanas. Isso não era apenas uma questão de jurisdição, apenas uma questão de status. Isso tinha a ver com a forma de administração, com o tipo de religiosidade que era praticada. Isso está relacionado à mentalidade, né, como que essas pessoas pensavam. Enfim, uma série de coisas que a gente, inclusive, acha no Novo Testamento. Por que o julgamento de Cristo, ora teve que ir para Pilatos, ora para Herodes? É uma questão de jurisdição. Há quem competia a jurisdição sobre o caso de Cristo. Mas hoje a nossa conversa vai tentar mostrar um pouco da expansão romana. Se vocês ouvirem algum barulho aqui do lado, é uma reforma que está acontecendo. Eu, na verdade, vou até fechar a janela aqui para ver se abafa um pouco, para diminuir o ruído. Só um instantinho. Não sei se resolveu muito, né? Mas vamos lá. Eu vou projetar para vocês aqui uma aula que eu preparei para a Faculdade de História, no Prezi, para a gente entender um pouco essa questão. O problema do Prezi é isso, ó. Até que você volta. Ok. Muito está baseado também nesse livro da Mary Beard, que é SPQR, né? Uma história da Roma antiga. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre como é que se deu essa expansão. Então, vou mostrar aqui um pouco. Como é que, primeiro, em termos de linguagem, quando a gente fala guerras púnicas, é a guerra de Roma contra Cartago, tá? Eu vou explicar isso, mas só para dizer para vocês que a gente usa a nomenclatura da historiografia guerras púnicas, porque a palavra PUN em latim significava cartaginês, tá? Enfim, vamos lá. Em termos de domínio de Roma das guerras púnicas, bom, Roma estava muito... o domínio romano ele se concentrava no que a gente chama de Península Itálica. Antes do terceiro século antes de Cristo, esse era o domínio de Roma, a Península Itálica e as ilhas adjacentes. Só para mostrar o quê? Que a partir das guerras púnicas, algumas transformações foram importantes para que esses romanos chegassem ou dominassem um vasto território, tá? E aqui para a gente compreender. Então, em termos de mapa, o que é esse território hoje? Hoje é a atual Itália e algumas outras ilhas. E esse território que a gente chama de cartaginense ou Cartago, hoje é a Mauritânia, parte da Tunísia, da Líbia, que antes era Numídia. Então, só para explicar para vocês que o Agostinho de Hipona, ele era dessa região aqui, tá? Do norte da África. Então, só para explicar para vocês um pouco disso. Vamos lá. Beleza, aí o trem começa a pegar. Por quê? Por que Roma, houve guerra entre Roma e Cartago? Por que essas duas civilizações, esses dois povos, né, entram em guerra? Veja bem, a Península Itálica, que é essa parte aqui, ela tinha muitas vantagens, mas ela não tinha uma boa produção de grãos. Então, um fator econômico é porque a região de Cartago, norte da África, era uma região muito propícia para cultivo de grãos. E qual que é a diferença que isso fazia?
Bom, uma parte significativa da alimentação, né, dos romanos e outros povos era baseada em grãos. Tanto é que existia um cargo nas cidades romanas chamado praefectus annonai, que era o prefeito dos grãos, o cara que fazia a distribuição dos grãos entre os cidadãos, entre as necessidades da cidade. O que acontece? Primeiro, esse fator econômico, né? Segundo, é porque os romanos realmente, eles começaram a partir das guerras púnicas a ir para o além-mar. Esse mar que é chamado Mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum, significou uma mudança importante para os romanos, porque agora eles não apenas dormiam no território itálico, mas agora eles estão se lançando no mar, atravessando aqui o Mar Mediterrâneo, para chegar até Cartago. Tá? Eu vou passar algumas coisas rápidas. Está aqui um pouco difícil para vocês verem. Na verdade, quando fala guerras púnicas, foram ao todo 3 guerras púnicas, 3 guerras entre os romanos e Cartago. Uma dessas, no caso a segunda, houve uma derrota romana na Batalha de Canas. Tem inclusive um memorial, um local lá marcando onde era essa batalha. O general, o grande nome cartaginense era Aníbal. O cara saiu, veja bem, de onde ele saiu, para a gente entender a mobilização do exército. Ele saiu de Cartago e foi para cá, velho. E essa guerra, eu vou mostrar um prato para vocês, o cara, inclusive, levou elefantes para a Península Itálica. Loucura, gastou dinheiro demais, ficou sem dinheiro, sem condições de prosseguir na terceira guerra púnica. Os romanos, então, saem vitoriosos. Mas a batalha importante é a Batalha de Canas, porque os romanos levam um couro, apanham feio para Aníbal, uma coisa, inclusive, que é registrada na tradição literária, autores comentam essa derrota romana. As pessoas, caras, levaram uma surra, né, de Aníbal, mas aprenderam a lição, as estratégias, e aí o que acontece? Na terceira guerra púnica, então, eles vão até a região de Cartago. Deixa eu explicar um pouco em que isso significa em termos de guerra, em termos de mobilização de exército. Olha o seguinte, galera, você não consegue pegar um exército de um território e levar para outro se você não tiver um mínimo de estrutura. Porque esses caras dormem, comem, fazem as necessidades deles, precisam de alimento, precisam de armas. Quando a gente vê essas guerras, essas revoltas, esses levantes no mundo antigo, a gente tem que pensar que existe um aparato por trás disso. Para você levar o seu exército, como os romanos fizeram, para a África, no mínimo você tinha que fazer alianças com outros povos para esses caras te fornecerem alimento, te fornecerem estrutura para o seu exército se mover. Porque sem isso você não consegue ganhar guerra nenhuma. Você leva o seu exército de um lugar para outro, você morre. Esse detalhe dessa estrutura do exército, por exemplo, se você pensar, fazendo só um contraponto, para vocês entenderem como essa questão é importante. Por que que tanto Napoleão quanto Hitler, ambos tentaram dominar o território russo, não conseguiram? Existem vários fatores, de questões de política, de financeiras. Mas uma das coisas, porque eles não tinham estrutura para manter os seus exércitos no território russo, nem Napoleão, nem Hitler. Território muito gelado. Os caras não tinham alimento. Foram com o exército, voltou, os dois levaram surra. Por quê? Os russos, muitos deles, queimaram plantações, envenenaram rios, fizeram terror, tocaram terror lá no território, mas tipo, esses caras podem até chegar aqui, mas eles não vão sair vivos. E foi o que aconteceu. A Batalha de Stalingrado, né, Patrícia? Exato, exato. Então, que hoje qual que é o nome da cidade? O Stalingrado antes, hoje São Petersburgo, não sei, mas enfim. Então, quando os romanos eles vão para além-mar, e isso é importante porque é uma transformação do exército, precisa ter um exército preparado, precisa ter gente para comandar esse exército, precisa ter estrutura de arma. Quando você leva esse pessoal para o além-mar, cara, é toda uma logística isso para acontecer. E os caras não fazem isso à toa. Havia interesses políticos porque estão passando a dominar mais territórios, não significava tributação, taxação, não significava alianças com povos. E, claro, o controle pela produção dos grãos, que para os romanos era importante, né? Então, tem a questão marítima, porque você tinha que ter embarcações para fazer isso. Enfim, uma série de conhecimentos
não diria científico, mas básico de navegação nas águas do Mediterrâneo para fazer essa travessia, para não ter tantos naufrágios, enfim. Então, quando isso acontece, isso é uma transformação significativa para o mundo romano. Então, as guerras púnicas, elas significaram um momento de inflexão em que os romanos agora eles passam a ter estratégias e condições de dominar outros territórios, além da Península Itálica, inclusive a Judéia. Por que os caras saem de Roma e vão até longe? Porque eles criaram uma estrutura, é claro. Eles não tinham um programa sistematizado, totalmente detalhado. Nós vamos para Cartago, depois vamos para o lugar tal, e no final de 100 anos nós estaremos dominando o mundo. Isso é meio pink cérebro, mas não é no mundo antigo. À medida que eles dominaram os territórios, que eles estabeleceram alianças, eles formataram um sistema de administração. É claro que muito disso dependia de, não é assim, ineditismo, a gente não trabalha com essa ideia no mundo antigo, mas eu diria assim, eles se adaptaram à medida que as necessidades pediam, e em todos os sentidos, político, administrativo, tecnológico e tudo mais. Até aqui tudo bem, galera? Vocês vão me avisando aí, porque às vezes eu falo rápido, às vezes está... Beleza. Batalha de Canas... Quando você fala eles se adaptaram, é o povo grego? Ou você está falando dos judeus? Não, os romanos. Eles se adaptaram para os romanos. Para lidar com esses vários povos, para estabelecer uma forma de administração desses territórios dominados, para estabelecer um sistema de taxação, de tributação, porque eles agora estão cobrando impostos. Então, várias coisas. Eu só estou passando por exemplo que, infelizmente, a nossa disciplina ela tem uma carga horária. Até porque eles foram os primeiros a fazer isso, né? Dominar povos vizinhos. Não, ou não? Nem a pau, isso acontece. Desse tamanho aí? Se você tem ideia, sabe qual é um dos grandes impérios, ou grandes povos do mundo do Antigo Testamento, de Gênesis? Os hititas. Os hititas faziam isso. Sim, organizado dessa forma que eu tô falando, né? Os hititas, inclusive, eles tinham tratados de sucedania e vassalagem. Por que os caras faziam tratados? Acordos? Porque eles sabiam que para dominar um território, não basta chegar lá com a arma, chutar a porteira e falar, agora quem manda sou eu. Não funciona, não é tão simples assim. Eles faziam esses tratados porque isso garantia, de alguma maneira, o domínio daquele território, garantia que se eles precisassem, aqueles vassalos teriam que auxiliá-los em uma guerra com outro povo inimigo. Então, há toda uma estrutura para isso acontecer, mas isso acontece, sempre aconteceu. O que diferencia alguns desses povos, eu já devo ter comentado para vocês, é o seguinte, que os persas, eles fizeram um sistema de comunicação e de divisão territorial muito bem feito, né, porque o território também era muito vasto. Só que também os persas, eles levaram um couro, por exemplo, quando tentaram invadir na Batalha de Termópilas, né, de Leônidas, lá do filme 300. Claro que o filme não tem nada a ver com a história real, mas, tipo assim, eles foram no território achando que iam vencer porque tinha um exército numeroso e entenderam que não é bem assim. Que eram os espartanos, que também eram gregos, só mencionando isso. Aí, os gregos, eles aprenderam e assimilaram dos persas exatamente essa divisão territorial, essa administração de territórios além mar, né, porque os gregos também fizeram isso, e os romanos, eles estão nessa linha aí. Então, assim, todos esses povos criaram mecanismos próprios e variáveis ao longo do seu próprio tempo para, de alguma maneira, administrar essa estrutura que precisava ser administrada com o mínimo de organização possível. As guerras púnicas, alguns elementos importantes, a expansão romana, que chega até o Novo Testamento. Domínio romano além mar, né? Eles não tinham feito isso, agora eles conseguem fazer. Exército, porque sim, você teve que ter um exército mais numeroso, mais como generais, a estrutura de domínio, assim, né, você tinha que fazer de alguma maneira para esse povo lá continuar seu submisso, então você deixava legiões em territórios específicos, e isso tinha um peso, porque essas legiões, elas acabavam se estabelecendo nesses territórios, alguns desses legionários, eles
tinham relações, eles acabavam tendo, casavam-se, tinham relações com os povos daquelas regiões, enfim. Por isso que você tem uma quantidade de cidadãos romanos ao longo do Império, não só na Península Itálica. Trouxe muita riqueza para essa galera. Eu não sei se precisar o ano, não sei se foi 144, que Roma não precisou taxar seus cidadãos. Porque eles tinham tanta riqueza da conquista da além-mar, que eles não precisaram cobrar impostos aos seus cidadãos. Imagina, que beleza, se fosse no Brasil, um ano, tá, isso vai acontecer, né? Nunca aqui. Num ano que o governo brasileiro faz o seguinte, ó, esse ano, 2022, nenhum cidadão brasileiro paga um centavo de imposto. Porque o que a gente conseguiu de acordo, de domínio fora, a gente tem suficiente para manter a nossa vida. Excelente, né? Excelente. Como que essas guerras púnicas são trabalhadas? Temos três autores romanos que trabalham. Eu não vou ter tempo de explicar cada um deles e o porquê que eles trabalham essas guerras, ou essas narrativas, mas é Fábio Pictor, Tito Livio e Políbio. Fábio Pictor, ele era um autor romano que era fluente nas duas línguas, no grego e no latim. Só que ele escreve a história de Roma em grego. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, vocês me ajudarem. Sim, claro, tem uma resposta. Por que um autor romano, que sabe o latim, vai escrever a história de Roma em grego? A língua é mais conhecida. Para expandir o conhecimento? Não. A língua era mais conhecida, né? A língua é mais conhecida. Tá esquentando. Tá esquentando. Deixa eu fazer a pergunta mais específica. Qual é o interesse dele em que os gregos lessem a história dos romanos, do ponto de vista dele, Fábio Pictor? Os gregos tinham como iniciativa de que receber novas culturas, e quando eles absorviam, igual eles fizeram com os judeus. Então, quando eles escreviam em grego, era para ter fácil, por causa da helenização, ter fácil, espalhar facilmente essa história dos romanos. Tem a questão da circularidade do escrito, né, para mais pessoas terem acesso, mas ainda não... Professor, seria por causa de propaganda? Supremacia? Ok, aí a gente já começando a melhorar. Por que ele vai escrever História de Roma em grego, e é claro, para pessoas de fala grega? Para, de alguma maneira, justificar por que os romanos é que têm que dominar essa parada aqui. Olha a história de Roma, como ela é grande. Tipo assim, se vocês são submissos aos romanos, se são os romanos que administram esse território, tem um porquê. Então, ele faz essa forma para, de alguma maneira, a ideia de propaganda, mas a ideia assim, de justificar um exercício do poder romano em territórios gregos. Por isso ele escreve em grego e não em latim. Porque ele queria que esse pessoal de fala grega lesse a história dos romanos, dos seus dominadores, uma maneira de justificar o porquê que os romanos deveriam estar no topo da parada, ali, em termos bem crassos. É isso que acontece. Voltando, então, aqui. Tito Livio é um autor romano, ele vai escrever também História de Roma, mas em latim, e Tito Livio está preocupado em escrever a História de Roma, e vai falar um pouco dessas guerras púnicas, porque ele quer, de alguma maneira, mostrar o que é ser romano, o que é o romano, né? A construção de uma identidade. Né? É claro que essa identidade é variada, mas Tito Livio ele vai trabalhar com um conceito que a gente usa em história chamado mos maiorum. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês, que é uma expressão latina. Mos maiorum uma tradução muito básica, é o costume dos anciãos. Ou seja, os ancestrais, melhor dizendo. Não anciãos, os ancestrais. Aqui eles querem mostrar o seguinte: o que é ser romano? O que é esse mos maiorum romano? Os anciãos, os ancestrais. Então, por isso ele escreve a história de Roma, para de alguma maneira mostrar por que nós somos romanos e não somos o outro povo. E o Políbio, que também é um autor que escreve em grego, também escreve a história de Roma. Enfim, são vários propósitos. Mostrar que existe uma tradição literária. Vários autores do mundo antigo trabalharam sobre as guerras, falaram sobre as guerras púnicas. Por isso que a minha dificuldade, às vezes, em ler materiais de teologia que tentam reconstruir esse contexto histórico do mundo da época, é porque não fazem a leitura nesses autores, né?
antigos, assim, a leitura mesmo, de ler, de fazer a análise dessas obras, para entender como é que esse pessoal trabalhava. Cultura material, ou seja, houve uma produção de materiais que retomam essa temática da Guerra Púnica. Olha que interessante esse vaso, esse prato romano, né, usado numa refeição. Então, primeiro que é usado numa refeição, ou seja, provavelmente tinham mais esses pratos. Era um jantar para romanos. E aqui você vê a imagem de um elefante, uma estrutura acima do elefante, e um filhote. Essa imagem está retomando que a Guerra Púnica. Só que, veja bem, é um prato romano, não cartaginense. Então, a representação da guerra do ponto de vista romano. A ideia é a seguinte do prato, é retomar essa memória dessa guerra e falar assim, nós ganhamos, os romanos venceram. Mesmo, né, que Aníbal tenha usado coisas como elefantes, mas quem venceu a batalha, quem venceu a guerra foram os romanos. Então, uma forma de reforçar a ideia de que os romanos eles conseguiram estabelecer o seu domínio além do mar. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Quem que participa, né, dessa guerra? Ou quem que está participando, né? Quem promove, quem está promovendo toda essa reviravolta? Primeiro, são as aristocracias romanas. Um dos caras importantes, a família dos Scipiões, ou Scipião Barbato, esse é um sarcófago. Veja bem que ele, claro, a gente pode achar que ele é basicamente simples, mas para a época, se não me engano, no segundo século antes de Cristo, isso aqui era o máximo que o dinheiro conseguia pagar. Então, o sarcófago, ele tem essas representações, tem aqui escrito embaixo um texto que eu vou passar para vocês agora. É muito comum você ver nos sarcófagos essas representações de flor, de botões, de lótus. Isso tem uma imagem ligada à morte. E, enfim, muito legal esse sarcófago. O cara era muito importante. Quem é esse cara? Vamos ver se ele aqui. Esse é o epitáfio dos túmulos Scipiões, né? O que eles falavam? O que era um epitáfio? Epitáfio era um tipo de escrito colocado em lápides funerárias. A ideia, deixa eu explicar isso para vocês, deixa eu parar o compartilhamento para vocês entenderem. A ideia é a seguinte, quando a gente lê um epitáfio no mundo romano, significa que os caras fizeram aquilo para ser lido. As pessoas frequentavam os locais de enterramento, era um espaço público, inclusive muito visitado. Tanto é que você tem edifícios funerários romanos com cozinha. Os caras faziam alimento lá, que hoje para vigilância sanitária seria um absurdo, era muito comum, né? Eles faziam cozinha, tinha fornos em edifícios funerários. Então, quando alguém colocava um epitáfio num sarcófago, num edifício funerário, a ideia é que alguém lesse aquilo. O que ele quer ler? A ideia é simplesmente falar o seguinte, olha os meus feitos, olha como eu estou honrando a minha ancestralidade, né? Esse é um ponto importante. O segundo é que, de alguma maneira, como muitas pessoas frequentavam esse local, isso significava que circulavam pessoas. Então, de alguma maneira, a ideia de que as pessoas lendo aquilo lá, elas teriam uma memória a respeito daquela família, daquela aristocracia, né? Isso é um pouco importante. Deixa eu ver o que acontece, o que abriu aqui. Então, voltando aqui ao epitáfio do Scipião Barbato. Olha o que ele diz. Tive descendentes, né? Tipo assim, continuei a minha linhagem, procurei igualar os feitos do meu pai. Então, para o romano, isso é muito importante que ele igualasse os feitos do seu ancestral, porque a ideia deles é sempre que o presente é menor que o passado. Então, quando você fala assim, eu consegui igualar os feitos do meu pai, é uma coisa assim, opa, o cara conseguiu muita coisa. Obtive elogios dos meus ancestrais, que, portanto, ficaram felizes por eu ter nascido deles. Minha carreira enobreceu a linhagem da minha família. Então, é importante entender que, quando a gente pensa nesse mundo romano que é fluido, a gente sempre tem que lembrar das aristocracias. E por que a gente tem que lembrar dessas aristocracias? Porque figuras como Herodes e Pilatos,
os nomes mencionados em atos de autoridades romanas estão ligados às aristocracias. Você, judeus, nascido na Judéia, você não tinha normalmente acesso a essas aristocracias. E era importante porque eram essas aristocracias que eram colocadas dentro das províncias, mesmo durante a República, como também no período chamado imperial ou principado, os governadores provinciais, como o caso de Herodes e o caso de Pilatos, eles eram da aristocracia, tá? Só para vocês terem ideia, isso é um columbário, é um edifício funerário de enterramento coletivo. Cara, isso aqui, veja bem a engenharia, isso aqui está embaixo da terra. Olha a engenharia, o trabalho que esses caras tiveram para construir esse negócio aqui. Ah, não tô projetando, né? Ah, tô sim. Tá projetando. Olha a engenharia, cara. Isso aqui é tudo feito. Isso aqui está tudo hoje apagado, mas isso aqui tudo era colorido, você tinha imagens. Então, o cara fazer um negócio desse naquela época, o cara tinha que ser muito, muito, muito importante. Então, essas aristocracias eram fundamentais. Vamos lá. Até aqui, tudo bem, pessoal? Beleza. Vamos entender agora um pouco qual que é a relação disso com o nosso período do Novo Testamento, tá? Esse mapa mostra o seguinte: a parte em roxa são as conquistas até o ano de 44, né? Foram feitas. Por que essa divisão? Porque até 44 é a morte de Júlio César, que marca. Alguns usam para marcar o início ou a reviravolta, a transição entre a República e o Império, ou o Principado, que eu gosto mais de chamar de Principado. Deixa eu destacar alguns territórios importantes. Você tem aqui, já estava dominando a região de a antiga Cartago, depois ascenderam para a Mauritânia e para o Egito, mas eles já dominavam a Espanha, atual território da Espanha e alguns de Portugal. Aqui, Portugal era conhecido como Gália, tá? Eles, então, nesse período antes da morte, dominam a Macedônia. Essa parte é importante porque Corinto ficava em território grego, Éfeso, essas cidades eram da Ásia Menor, né? Dessa região, aproximadamente aqui, e também conquistam a Judéia e a Síria. Então, até chegar o século antes de Cristo e o Novo Testamento, esse era o ambiente da dominação romana, no qual inclui a Judéia. Vale lembrar, gente, assim, é claro que para nós é extremamente importante a Judéia por do Novo Testamento, mas do ponto de vista do tamanho do Império Romano, a Judéia era uma província menor. Não era uma província das mais importantes. Tá bom? Então, aí a partir de Augusto, ou Otaviano que vira Augusto, é que eles dominam a atual Britânia, que é o território da Inglaterra, né? Por isso chamados bretões, mas no mundo antigo era chamado de Britânia. Eles dominam a Mesopotâmia, a Armênia, esse território aqui vai dar muito trabalho para esse pessoal, e Babilônia e Egito. Enfim, só para mostrar um pouco assim, quando chegamos ao Novo Testamento, esse ambiente aqui já é basicamente romano. Lembrando que muito ligado ao mar Mediterrâneo aqui e ao Mar Negro, tá? O mar Mediterrâneo eles chamavam de Mare Nostrum porque eles entenderam que aquele território agora era de domínio romano. Professor, qual que era a ideia, assim, de visão de mundo que os romanos tinham em questão geográfica, né? Que você tinha a África ali, um continente muito vasto, né? Estavam começando a questão ali do norte, ali da Europa, né? Assim, em termos de noção, isso foi variado ao longo do tempo. Alguns princípios importantes para a gente entender um pouco como eles chamavam esses territórios. Esses territórios todos tinham outros nomes. Nossa atual Espanha e Portugal era a Espanha, eles se referem assim na documentação. A parte da Ásia tinha um território armênio, tinha um território dácio.
por exemplo, quando a gente vai para território grego, alguns autores humanos vão usar a palavra Elad, não Grécia. Você não vê Grécia, mas Elad. Tanto é que eles não se autodenominavam gregos. Só um detalhe importante sobre a questão dessa identidade, anotem aí. Um ateniense, ele era grego para nós, mas ele não se via como um macedônio, como um trácio, como de um território. Ele se via como diferente, embora fosse da Hélade, haviam diferenças de identidades. Então, os romanos entendiam que o mundo era mais vasto, mas que até onde o território deles conseguiu chegar, esse era o mundo mais conhecido. Existiam territórios da África, porque a África é um continente muito vasto. Mas quais eram os territórios mais conhecidos? Esse pedaço do norte da África, que hoje pega Mauritânia, Líbia, Tunísia, outro país ali, gente, Líbia, Tunísia, depois eu tenho que pegar o mapa da África. O Egito e a Etiópia. Em termos de África, é o que nós vemos mais referências. O território europeu e o território asiático. Esse era o mundo para eles da época. Então, a visão, o mundo para eles, eles tinham essa nomenclatura diferente. Eram esses os territórios mais conhecidos. Lembrando que, com cada um desses territórios, os romanos tinham uma espécie de relação diplomática diferente, não eram as mesmas. Eu vou trazer aqui, mostrar para vocês um documento, a relação diplomática entre os romanos e outros povos, para entender um pouco como é que era a cabeça desse pessoal quando eles dominavam o território. O que eles concediam, o que eles não concediam e como era essa negociação. Tá bom? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas quando a gente vai para a documentação antiga, a nomenclatura é outra. Então, por isso que, por exemplo, eu vou escrever um trabalho sobre a Espanha, no mundo no período romano. Eu não coloco Espanha, eu coloco Hispânia, porque era assim que eles chamavam. Não é a nossa atual Espanha. O detalhe também que essas demarcações, elas não eram tão rígidas, fixas, né, um território delineado. Era uma noção territorial, então não era uma cartografia tão numérica como a nossa, que costuma ser. Eles tinham uma noção de distância, de tempo, de jornada, mas não era assim tão simples falar aqui termina o território da Britânia e aqui é outro território. Assim, só para explicar um pouco disso. Só com um detalhe, que muitas dessas demarcações ou desses limites eram estabelecidos por rios. Tanto é que, se você pegar o mapa da Europa, muitas capitais hoje europeias, elas são estabelecidas em rios. Vamos lembrar de alguns? Londres. Qual que é o rio? Alguém sabe? Tamisa. Ok. Paris. Rio Sena. Viena. Danúbio. Praga tem um outro rio lá, mas não me pergunte o nome, porque eu não sei falar aquele trem, que diabo de língua aquela, não sei. Mas tem outro rio. Quando a gente vai olhar algumas evidências arqueológicas, por exemplo, em Viena tem uma casa romana e um muro romano, às margens do Danúbio. Então, aí a gente percebe que uma das formas de demarcação eram os rios. Eles demarcavam, a partir do rio era o território, a partir do rio para cá é romano. Por isso eles estabeleceram muralhas. É claro que essas muralhas, elas não eram em todo o território, alguns pontos específicos mais estratégicos. Mas nas outras partes do território não era assim, uma demarcação tão rígida. Tranquilo? Todo mundo aqui? Sem salto, Rio Berna, bem lembrado, da Suíça também. Inclusive, acho que passa em Zurique também esse rio. Que é muito legal, porque esses rios lá são totalmente preservados, gente. Não tem esgoto. Os caras conseguiram limpar totalmente, eles tomam banho, animalzinho lá, muito diferente da nossa mentalidade aqui. Eu tive lá em 2017, pastor, e engraçado, tinha ursos, assim, vivendo na beira do rio, no meio da cidade. Trem mó legal. Professor, sim. Só descontraindo, eu lembrei agora dessas perguntas do senhor da escolinha do professor Raimundo, né?
Aí eu perguntando para aquela aluna lá, eu fui perguntando os rios, né? Londres, Brasil, aí ela falava assim, Tietê, aí começava a chorar. Só falando de poluição. Professor, Sim. Essa parte também que eu estava vendo aí, que compreende a Germânia, aí compreende toda a França, Suíça, Bélgica, que tem hoje, né? Porque ali pela marcação do mapa, porque não tinha ainda, eram gauleses, mas não estava definido ainda, né? Tinha muitos povos. Eu tenho um livro, depois se vocês quiserem ler, chamado Povos Germânicos, Povos Bárbaros. Era um território muito... Quando a gente fala vikings, povos bárbaros, tinha muito povo diferente, inclusive inimigo nessa história. Assim, alguns, né? Tinha os gauleses, tinha os visigodos, os ostrogodos, os eslavos. Tinha uma turma grande, muito grande. O que ocorre é que nós costumamos colocar todos num grupo só, os povos bárbaros. Só que eles em si eram dezenas de povos que dominavam esses territórios. Por exemplo, a atual cidade de Toulouse, na França, era um território somente gaulês. Um dos territórios de maior dificuldade para os romanos dominar foi o território da Britânia, porque era muito longe, era uma ilha, então havia uma série de dificuldades. Então, o que a gente chama de povos germânicos eram vários povos que depois a gente vê, quando a gente estuda aí o princípio da Idade Média, eles aparecem com mais força. Mas eu não posso estender muito mais para a Idade Média, porque é muito além do nosso conteúdo. Ok. Gente, eu vou ter que encerrar a aula. Não, peraí. Eu vou ter que descer. É porque o gás acabou. Nessas horas, né? Sem não, beleza. Literalmente ou figurativamente? Literalmente. O gás é... Eu vou pegar o sério, isso é sério. Tem que resolver. Então, vamos continuar aqui. Eu acho que vou ter até a hora, uns 11h20 aqui, porque vou ter que descer para trocar, enfim, as coisas que acontecem. Beleza. Então, só deixa eu voltar aqui à apresentação, para a gente terminar um pouco esse contexto da... Só esse último documento a gente encerra a aula. São cartas dos Delfos para um decreto do Senado, ou seja, os caras mandaram para o Senado uma correspondência, enviaram a embaixada, o Senado responde. O pretor, filho de Lúcius, a liga de Anfictions, saudação aos enviados dos Delfos, Bulon e tal, os caras discutiram conosco sobre a inviolabilidade do seu templo e a sua cidade. E também sobre a sua liberdade e isenção de tributos, solicitando que isso lhes fosse garantido a eles, não a redundância no próprio texto grego. Saibam, então, que foi resolvido pelo Senado que o templo de Pythian, Apolo, deve ser inviolável, que a cidade e território do Delfos e seus cidadãos devem ser autônomos e livres. Imunes à taxação, habitando suas próprias casas, seu próprio governo, com jurisdição sobre o território sagrado, porto, como seu direito ancestral desde os tempos antigos. O que isso mostra, em termos rápidos? É que eles estabeleceram com cada povo uma forma de relação específica. No caso dessa cidade, os caras estão conseguindo vários direitos com os romanos. Por quê? Porque os templos deles estavam sendo violados, a taxação estava sendo muito alta. Então, o que eles vão negociar? Eles estão negociando com o Senado romano algumas concessões de liberdade, isenção tributária.
Ou seja, com cada povo que Roma dominava, eles estabeleciam um tipo de relação própria de diplomacia. E isso vale também para os judeus. Por isso que quando a gente estudou a período do Reino Seleucida, a Revolta dos Macabeus, o início do governo romano, a gente entende que os romanos não estão fazendo nenhuma novidade, inovação no território judaico, da Judéia. O que eles, na verdade, estão fazendo é estabelecer uma forma de administração daquele território por causa do contexto específico dos judeus. Então, isso para mostrar que, quando a gente chega ao Novo Testamento, é preciso entender que essa relação dos romanos com os judeus, ela foi variável. Ora, ela era um pouco mais ligada vamos dizer assim, a amizade, a cooperação, e outras horas era pauleira. Por exemplo, por que Herodes constrói um templo? Claro, porque isso tinha um efeito político e social para com os judeus. Ele não era um judeu nato, mas ele constrói. Por que depois os caras entram em guerra e fazem guerra? Porque a coisa se tornou inimizade. Então, só para explicar um pouco para vocês essa expansão romana, como o Novo Testamento chega um ambiente romano. Pessoal, eu vou parar de gravar aqui, né, porque já são 56 minutos de aula.